Bom, a comunidade da graça, ela tem uma visão, né? E essa visão fala de alcançar o próximo, fala de amar o próximo e fazer desse próximo discípulos. E essa visão é para todos. E as crianças também fazem parte desse sonho, dessa visão, dessa missão. É olhar a criança de uma maneira diferente do que o mundo olha. Então nós temos uma missão com relação à vida das crianças, ensinando-as sobre Jesus, levando elas a ter um entendimento claro de quem Jesus é e significa para elas desde a infância, porque nós plantamos uma semente na vida dessas crianças. Cada domingo, a cada encontro a qual elas estão aqui nas nossas salas, nós estamos projetando ela para uma missão futurística, ainda que seja presente, porque temos muitos testemunhos de crianças, mas uma visão também alongada. O chamado muito interessante, né? Eu lembro, quando se fala do chamado, eu lembro o dia que a Marli nos chamou na sua casa, né? Que precisava de um casal, e ela falou que tinha orado e confiou esse ministério a nós, né? Estamos aí já há algum tempo, né? Desse desafio, a Beth principalmente à frente, né? E eu no apoio. Através da palavras, através dos ensinamentos dos tios, ajudando nós nessa linha. Uma coisa que eu acho muito importante de a gente investir nessa linha é que o que a gente fala lá, elas vão guardar para a vida delas e vão passar por muitas vezes para os pais, para casa e para toda uma geração. Temos muitos desafios, mas o maior desafio é as pessoas entenderem o que é o Ministério Infantil, o chamado para esse ministério, porque não é simplesmente um cargo, uma função, mas é um chamado. E se a pessoa não entender esse chamado, ela não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Então, um dos maiores desafios, desafio que nós temos vivido esses dias, é a questão de entender qual é o seu chamado para esse ministério. Sim, porque é o chamado, né? É o chamado. Quando nós entendemos a igreja como um corpo, fica difícil viver uma vida equilibrada, porque um corpo ele precisa de nutrientes e cada área, e cada membro e cada célula recebe esse nutriente. Então, uma coisa acaba encaixando-se na outra, né? Eu não vejo eu estar à frente de um ministério com mulheres, com a igreja e não ver as crianças, né? A criança, ela ora, a criança, ela intercede, ela tem dificuldades, ela tem problemas como um adulto. Então, assim, nós olhamos e vemos o quê? A ovelha. A criança é uma ovelha. Ela necessita de cuidados, ela necessita de atenção, ela necessita de direção. A criança é aquela que vê o pastor e ela corre para os braços do pastor, todo tempo, todo momento. E é aquela que tem prazer de ouvir. Eu vejo quando nós estamos na igreja, aqui no templo, por vezes eles vêm, correm, me abraçam, né? Aí fala, pastora, com aquela alegria, e eu vejo a importância de uma palavra minha para eles. Eles fazem aquilo um tudo, né? Porque a criança, ela tem essa essência, né? Essa natureza bela, aquilo que Jesus mesmo viu, né? Eu comentava em casa esses dias que a criança, ela por ser perseguida desde o início da criação, a criança, ela é perseguida, né? A gente vê nas histórias da palavra de Deus, lá em Gênesis mesmo, a gente vê a criança todo o tempo sendo perseguida, sendo maltratada. Satanás nunca deixou ter os olhos nas nossas crianças, né? Tanto é que são as que mais sofrem no mundo hoje, são as crianças. Então eu entendo que se nós não enxergarmos a criança como um corpo vivo, que é o corpo de Cristo, que não há diferença. Se eu tiver que parar a vida por uma criança, assim como eu paro por um adulto, eu vou parar. A criança, ela é digna de respeito, ela é digna de amor, ela é digna de atendimento. Ela é um ser vivo no corpo de Jesus. E quando você fala de como é que a gente consegue reconciliar tudo isso, né? Eu creio que o pastoreio, ele dá atenção a todos os ministérios dentro da igreja, né? Ainda que ele não esteja à frente de todos, mas nós estamos na retaguarda de todos, né? A melhor palavra é isso, nós estamos na retaguarda de todos. Então, todos os ministérios, né,
nós respondemos. Então o das crianças é a mesma ênfase, né? Nós estamos ali orando por eles, dando direcionamento para aqueles que estão liderando lá. Nós estamos por trás, dando todo o apoio, todo o incentivo. Vamos fazer, vamos em frente. Então é por isso que a gente consegue, de uma maneira simplória, de ajudar todos os ministérios da igreja, né? Uma experiência, uma história que marcou minha vida foi quando eu estava na célula. Eu era da célula da tia Laís e eu tinha muita dificuldade de orar, porque eu pensava que oração era uma coisa assim muito difícil, sabe? Que você precisava falar palavras difíceis. E ela me ensinou que por muitas vezes a gente não precisa fazer isso, a gente só precisa falar com Deus. Uma experiência muito boa foi que ela me ensinou a como orar, a como falar com Deus, com simplicidade mesmo. Então, na verdade, a Laís, ela começou primeiro que eu, né? No ministério. E eu lembro que a Laís, ela sempre foi muito serva, muito serva. Então, quando lançaram o desafio para ela se alegrou muito, muito de estar com o ministério. Aí depois do ministério, quando ela foi para a célula, né? Mas no ministério infantil era a alegria dela com aquelas crianças. Mas foi porque ela queria servir, né? E na época, como tudo era novo, na igreja era nova, aí ela quis ajudar na igreja e foi a melhor escolha dela, foi o ministério infantil. A tia Laís foi algo que representou muito amor, dedicação, comprometimento, responsabilidade. Em meio a tantas lutas que ela passou durante alguns períodos, ela não desistiu das crianças. Então a tia Laís, ela deixou um legado de persistência, que não importam as circunstâncias, mas ela serviu, e serviu de uma maneira gloriosa. Então a tia Laís, ela jamais será esquecida, jamais, jamais. Até uma situação que aconteceu, né? Até nos últimos dias, a Beth conseguiu falar com ela no leito, né? Ela é preocupada. Tia, próximo final de semana eu estarei. Eu estarei. Né? Isso ficou marcado, né? Assim, comprometimento com o Ministério Infantil, isso ficou marcado. Eu acho que é o amor, porque eu vejo hoje crianças que eram da salinha, uns até já saíram, que continuam amigos dela hoje. Então, quando ela vê, ainda chamam de tia Laís. Então, é o amor. Quando ela vê essas crianças, tem crianças ali que não estão mais, né, hoje, mas ainda continuam em contato com ela. E quando ela vê aquelas crianças ali correndo ali na igreja, ela fala, as crianças passam por ela, aí tia Laís, você me respeite, porque eu também te ajudei, viu? Você me respeite. Então ela brincava muito. Então é o amor. As pessoas vendo o cuidado que ela tinha com o ministério, eu já vi muitas pessoas serem impactadas, tanto quando ela, na célula dela de jovens, algumas participantes da célula dela hoje são tias do ministério. Então ela impactou com o amor e o que ela falava do ministério. A Laís, para nós, representa o amor de Cristo na Terra. Uma moça compromissada, amorosa, uma moça que serviu o reino até mesmo nos últimos dias dela. Ela já estava um pouco doente. E ainda assim, a Laís, ela se doava às crianças, ensinando o Evangelho. A Laís é um exemplo para nós. A Laís é um legado de amor, de compromisso e de fidelidade ao reino. É isso que a Laís representa para nós aqui, a Comunidade da Graça. É verdade. A frase do apóstolo Paulo externo a Laís: combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Então ela, para nós, o tempo que esteve aqui, trabalhou arduamente, sem hesitar. Então foi um exemplo, não só para nós, como para as crianças a qual ela serviu, se entregou. Verdade. Um exemplo de amor. Eu adoro a parte do louvor, da oração, de orar pelas pessoas. Isso eu acho muito incrível. Né, temos vários testemunhos, mas um que nos marcou muito foi uma criança que por muitas vezes durante momentos de pedido de oração, ela citava a questão do vício da bebida do seu pai. Então todo encontro ela pedia por essa libertação desse vício. E
Passaram-se muitos e muitos meses e essa criança persistindo, e nós ali orando, e com a graça do Senhor, esse pai se libertou desse vício. Sim. Era uma vez, tipo, a tia, ela tava ministrando a palavra, pá, aí tava na hora do louvor. Aí eu fechei os olhos, aí acabou o louvor, aí eu fui abrindo bem devagarinho os olhos assim. E aí quando eu tava olhando pra tia assim, parecia um brilho em volta da tia. Eu até falei pra minha mãe e pra tia, mó top. A gente para e olha para esse ministério, né? Tendo essa pergunta com uma visão futurística, sim, mas também para o presente, de nós alinharmos melhor nossa estrutura com relação às crianças. Ainda que nós temos as nossas salas, mas equipá-las melhor, que possamos acolhê-las melhor. Sonho de nós termos não simplesmente só as salas infantis, e sim também onde possa ter uma sala de brincadeiras, para também ter todo esse acolhimento, entretenimento. Então a gente pensa em tudo isso, né? Então seria algo muito proveitoso. Sonhamos com muitas coisas. Se bem que por vezes nós deixamos muito a desejar. Estamos aprendendo, né? Mas nós queremos sim, não só ter um espaço melhorado, onde possamos receber as nossas crianças e elas se sentirem ali em casa, né, à vontade. Não somente também ter aquele momento de lazer. Tudo isso sonhamos, desejamos e vamos trabalhar para isso. Mas hoje eu tenho uma preocupação no meu coração com relação à capacitação dos santos. Porque o mundo, da forma que o mundo anda, da forma que as coisas acontecem, eu fico pensando como é que estão as crianças no meio disso tudo, né? Um mundo onde nada não tem mais estabilidade, nada é instável, não se tem mais compromisso nem responsabilidades, né? Então as nossas crianças estão misturadas em meio a tudo isso. Então os sonhos temos sim, mas o meu sonho profundo mesmo é ver a capacitação dos santos, que elas recebam a palavra de Deus e que essa palavra seja tão transformadora que elas realmente alcancem o entendimento na largura, na profundidade da cultura do reino. Esse é o meu sonho.